E aí, galera digital, tudo certo? Meu nome é Meusen Galvão, eu sou consultor em marketing digital e no vídeo de hoje eu vou falar sobre excelência. Por que você deve buscar a excelência na produção do seu material para Instagram, para Facebook, para WhatsApp? Por que você deve buscar excelência para o seu material digital? Vamos nessa? Bom, antes de falar sobre a questão da busca pela excelência na produção do seu material digital, ou seja, a produção do seu card para Instagram, para WhatsApp, para Facebook, né, o seu material digital, aquela arte que você cria para divulgar o seu produto, o seu serviço. Antes de falar sobre isso, sobre a busca pela excelência nesse resultado, eu quero falar uma coisa e dar uma boa notícia para quem faz o seu trabalho, para o empreendedor que coloca a mão na massa. Eu conheço muito empreendedor que não terceiriza o serviço, ou seja, que não paga agências, né, para fazer o seu material. Vou repetir mais uma vez o que eu falei em vídeos passados. Nada contra agências, até porque eu sou uma agência também, tá? Mas no meu caminhar, eu tenho percebido muitas vezes que muitos empreendedores ignoram o poder de uma agência por vários motivos, né? Por achar caro, por achar que não é necessário para o seu produto, por achar que ele mesmo pode fazer, que ele sabe fazer, por N motivos, né? Mas, então, para atender a esse público que acha que uma agência não é necessária, foi que eu resolvi buscar, estudar e buscar uma melhor maneira, uma maneira mais prática, uma maneira mais fácil de ensinar a esse empreendedor como ele pode produzir o seu próprio material. Então vamos lá. Como eu encontro muitos empreendedores que colocam a mão na massa, eu digo o seguinte, aquela velha frase que vocês já me ouviram falar aqui: feito é melhor que perfeito. Por quê? Por que, Galvão, feito é melhor que perfeito? É simples. Porque ao invés de ficar dando desculpa de que não tem dinheiro para pagar uma agência, de que não tem tempo de buscar uma agência, acha a agência muito caro, e por outros motivos, esse empreendedor vai lá e faz. Ele busca qualquer ferramenta que tem na mão dele para ele fazer. Até no Paint, que é aquele aplicativo de imagem que já vem junto com o Windows, né? Já vem nativo com Windows. Eu já vi empreendedor fazendo com ele. E feito é melhor que perfeito. Eu já vi empreendedor fazer um material no Word e depois dar um print e recortar aquilo que não interessa. Ou seja, esse pelo menos está fazendo, está buscando aparecer na web de qualquer forma. Então eu valorizo muito esse empreendedor, dou meus parabéns a ele, dou incentivo a ele. Só que eu digo o seguinte, ó, você não vai precisar, não existe muitos deles, né, não enxergam a possibilidade de melhorar. Até porque muitos deles olham para a arte que fazem e acham legal, acham que está perfeito, que está bem elaborada. E para essas pessoas, para esses empreendedores, eu tenho algumas dicas para dar. Com relação a você não achar, a você não querer melhorar, não buscar excelência na sua arte, achar que ela está legal, que ela vale a pena, que você está fazendo, que é isso, que é aquilo outro. Eu digo uma coisa, isso é preocupante, tá? É preocupante, porque enquanto você não se preocupa em buscar a excelência do seu produto, da sua arte digital, o seu concorrente pode estar buscando. E eu vou mais além do que isso, tá? Eu vou mais além, porque quando você vende um produto e o seu concorrente vende o mesmo produto, se você não busca excelência, não busca melhorar a sua arte, a exibição do seu produto, da sua empresa na web, e o seu concorrente que vende o mesmo produto ele busca, qual vai ter mais sucesso? Qual vai angariar mais clientes? Porque você sabe muito bem que a imagem é que fica, né? A imagem que você vê, a imagem é tudo. Então, a imagem, ele é um termo cativante para chamar a atenção do cliente. Embora,
quando você vai conhecer a fundo o produto, você pode até falar aquela frase, né? Bonitinho, mas é ordinário, né? Então, muitas vezes aquele cliente, aquele seu concorrente que tem um material muito bem feito, pode no final não ter um produto de boa qualidade como você tem. Mas é preocupante quando o empreendedor não se preocupa em melhorar a sua arte, tá certo? Então, como é que você vai analisar, como é que você vai perceber que a sua arte tem que melhorar? Quando é que você analisa, como é que você analisa? Já que você acha, já que você faz a sua arte e acha que está legal, você não tem nenhuma crítica a fazer a ela, o que é que você faz? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu passei muito tempo da minha vida, quando eu comecei a trabalhar com a questão artística, sendo muito orgulhoso. Eu não ouvi a opinião de ninguém, por quê? Porque eu sou designer, porque eu sei de tudo, eu sei combinar as cores, eu sei posicionar aquela arte em algum lugar, e com esse orgulho, né, com esse falso, né, falso poder, eu fui ficando para trás. Eu comecei a fazer o mesmo do mesmo. As minhas artes eram as mesmas. Mesmo eu dizendo bem assim, ó, eu falava assim, esse cliente, ele tem um perfil X, então a arte dele tem que ser dessa forma. Esse cliente tem um perfil Y, então a arte dele tem que ser dessa outra forma. Mesmo eu tendo essa noção, no final as minhas artes tinham as mesmas características. Só porque eu não me preocupava em me atualizar, em buscar excelência, em estudar, em fazer simplesmente o que eu fazia lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com arte digital, que era reproduzir os anúncios que eu via nas revistas, tentar fazer igualzinho aquele anúncio, porque eu ia descobrir como aplicar o efeito X de transparência, de degradê, de recortar a imagem. Então eu começava a copiar aqueles anúncios, né, de revista, para ter esse conhecimento e melhorar o meu desempenho. Só que deixei de fazer isso. A minha empáfia foi tão grande que eu deixei de fazer isso. Até que um belo dia, um amigo falou para mim o seguinte, que falou que minha arte era arcaica. Eu achei muito legal. No começo você fica com raiva. No início você fica chateado, né? Você acha que ele não é amigo. Mas quando você vai analisar friamente e fazer comparativos com outras artes, inclusive com o segmento, né, com a evolução artística das coisas, você percebe que ele estava certo. Eu comecei a perceber que o meu amigo estava certo, eu estava com minha arte muito arcaica. Mas aí, o que é que eu tenho que fazer? Chorar? Ficar triste, em depressão? Não. Eu vou procurar melhorar. Mas como eu vou melhorar? Qual parâmetro eu tenho para poder melhorar minha arte? Eu vou pesquisar, eu vou analisar no Google como é que está hoje em dia a formatação da arte, como é que a geração de hoje em dia enxerga a arte, como é que eu posso organizar para atingir um público mais atual. E foi isso que eu fiz, comecei a estudar, comecei a analisar e ainda faço isso hoje, tá? Não parei não, para não ficar arcaico de novo, né? Então, qual é o conselho que eu dou para os empreendedores que fazem a arte e não conseguem enxergar nenhum defeito na sua arte? Acho que está ok. Você tem que perguntar às pessoas que estão ao seu redor o que elas acham da arte. Só que tem um porém nisso aí. As pessoas que estão ao seu redor, elas muitas vezes têm vergonha de dizer a verdade para você, né? Então, eu passei a minha vida inteira não, boa parte da minha vida sendo arcaico e ninguém falou para mim isso, ninguém dizia para mim isso, né? E o que acontece é que você começa a não ser procurado, começa a perder clientes, começa a diminuir o seu fluxo de clientes e você não sabe por quê. Porque não tem ninguém que diz, vamos, a tua arte tem que ser melhorada, o teu estilo tem que ser melhorado, cara. Mudou muita coisa. As gerações mudaram. Só esse meu amigo teve coragem de dizer isso para mim. Eu agradeço muito a ele, agradeço mesmo a ele, porque ele me fez refletir. Eu não fui, claro que eu fiquei triste, né, como eu falei,
mas eu não fui criança o tempo todo. Eu amadureci e vi que era uma crítica construtiva e fui melhorar meu material. Então, primeiro passo, como você vai perguntar às pessoas que estão ao seu redor que se o seu material, se a sua arte está legal ou não. Eu coloco alguns tópicos aqui. Primeiro é o seu amigo chato. E tomara, eu gostaria muito que você tivesse mais de um amigo chato, porque às vezes você vai perguntar para um amigo chato e aquele amigo chato não tem critério nenhum, né? Ele dá a opinião dele, que eu acho muito válida. Eu tenho um amigo chato assim, eu peço logo a opinião dele para ouvir e de repente ele fala alguma coisa que eu acordei, que eu não tinha percebido naquele meu trabalho, e vou analisar, descarto um monte, mas ele, como ele é chato, ele me faz ficar alerta. Gosto muito de pedir opinião a ele. Mas se você tem mais de uma opinião, mais de um amigo chato, pede a opinião dos dois, tá? Porque você vai ter parâmetros de análise. A segunda opção é como você perguntar. E eu gostaria de que oriento você a perguntar pessoalmente, porque é importante que você analise a expressão facial daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Uma pergunta bem interessante seria a seguinte, ó. Você pega a arte com seu amigo chato ou não, já estamos na segunda opção, tá? O chato já perguntou a ele, já notou que ele gostaria de mudar, beleza. O outro amigo, o parente, o filho, a esposa, o marido, o tio, tia, qualquer pessoa que está ao seu redor. Primeiro, é bom que ele não tenha visto a arte ainda, tá? É bom que ele não tenha visto essa arte que você fez. Então você primeiro pega a arte e mostra para ele no seu celular onde você fez, tá? E fala assim, fulano, olha aqui esse material. O que você mudaria nele? Já foi uma pergunta diferente, né? O que você mudaria nele? E você vai ouvir o que ele tem a dizer, tá? Se quiser colocar a palavra sinceramente, eu aconselho, tá? Sinceramente, sem querer, sem se preocupar em me magoar, o que é que você mudaria aqui nessa arte? E você vai ouvir, tá? A segunda opção a terceira opção, aliás, né? É o seguinte, você já vai perguntar para a pessoa, já afirmando uma condição. Porque isso já vai fazer com que ela faça uma análise mais criteriosa, concordando ou não com o que você falou. Por exemplo, eu luto muito, eu aconselho muito e eu vejo muito isso. Poluição na arte. A arte cheia de informação ou a arte com pouca informação, mas todo o conteúdo extremamente poluído, sem que a pessoa tenha uma noção exata para onde vai olhar e como vai encontrar as informações de forma clara, de forma rápida. Lembra que eu falei em outros vídeos? Se você não lembra, procure esse vídeo aí, tá? Eu falei com relação à visualização de arte no Instagram ou nas redes sociais. É como se você estivesse olhando para um outdoor. O outdoor você tem que ser muito rápido, né? Tem que ter uma frase de efeito, uma imagem, uma logomarca, porque eu estou passando de carro naquele momento. Eu não estou andando e parando em frente ao outdoor e lendo as informações, a não ser seja num sinal. E olha lá. Mas é importante que você tenha essa visão de que no Instagram é a mesma coisa. Se a sua arte não chamar atenção, não cativar o usuário à primeira vista, ele vai passar adiante, ele vai pular a sua arte. Então, quando você pergunta àquela pessoa, fulano, olha essa arte, ela vai dizer, gostei. Você não está achando poluído não as informações? Aí ela vai olhar com outros olhos, ela pode olhar e dizer, poxa, tá... como é que você melhoraria essa arte aí? Bom, gente, então a ideia é simplesmente essa. Você vai perguntar às pessoas que estão ao seu redor o que eles acham daquela arte. E aí tem o início da busca pela excelência. Juntando essa análise que você faz com as pessoas ao seu redor, com a pesquisa que você vai fazer no Google das empresas que trabalham com isso, também eu falo isso em outros vídeos. Coloca lá banner feed, né, que é o feed do Instagram, banner feed Havaianas, banner feed McDonald's, banner feed C&A. E você vai ter na sua mão várias imagens para você analisar como é que eles compõem a arte deles, como é que eles arrumam, organizam aquele conteúdo lá, para você melhorar. A excelência, ela é buscada constantemente
E ela é buscada talvez eu esteja chovendo no molhado aqui, tá? Por estar falando isso. Mas se a gente tomar como parâmetro algumas coisas que acontecem em nossas vidas, a gente vai ver que nós também buscamos excelência em outras coisas. Quer ver uma coisa? O seu produto. O produto que você desenvolve com as suas próprias mãos, por exemplo. Quando você iniciou esse produto, a produção desse produto, você testou, você analisou, você errou, mas você buscou o quê? A excelência. Por quê? Porque você quer viver desse trabalho, ou você, se você tem um emprego, você quer iniciar a produção desse trabalho, desse produto, para um dia, quem sabe, talvez, deixar o seu emprego e viver exclusivamente desse produto. Então, para isso, você precisa buscar excelência nesse produto. Concorda comigo? Se é um bolo, vou fazer o melhor bolo. Por quê? Na minha rua tem 3 pessoas que fazem bolo também, por exemplo. No meu trabalho tem uma pessoa que também entrega bolo. Então eu quero fazer, produzir o bolo. Aquele bolo que as pessoas comprem, degustem e não deixem mais. Porque eu busco constantemente a excelência na produção desse produto. Então, eu aconselho que se você não tem uma agência para cuidar da sua arte, se você quer mesmo, você mesmo, meter a mão na massa, ou você, por exemplo, quer ter um funcionário seu, né, ou um filho, um parente, que você quer que ele se responsabilize por essa área, ou você mesmo botar a mão na massa, busque também a excelência nesse conceito, tá? Eu falo muito isso porque quando eu comecei, por exemplo, a nadar, a fazer natação, aconteceu uma coisa muito engraçada, a busca pela excelência, tá? Eu dava braçada e parecia que eu estava vindo de ré. Eu não conseguia enxergar que por mais que eu desse braçada, por mais que eu batesse as pernas, né, que a gente acha que bate da maneira correta, por mais que eu fizesse isso, eu não saía do lugar. Mas eu sabia aqui que eu iria aprender a nadar, que eu queria aprender a nadar. Tá? Então eu busquei a excelência para aprender. Claro que eu não fui um exímio, né? Não sou um exímio nadador. Eu nado para não me afogar, vamos dizer assim, né? Mas quando eu iniciei, eu busquei a melhoria. Eu sabia que ia buscar, que ia aprender. Poxa vida, tanta gente aprende, por que eu não posso aprender? Quando eu vi um vídeo do Oscar Schmidt, que é aquele jogador de basquete famosíssimo, né? Se você não conhece, deve ser muito mais novo, bem novo, e talvez não tenha ouvido falar dele constantemente. E ele fala, inclusive, o seguinte, que quando ele treinava basquete, ele sabia que se... Ele é grandão, né? Ele sabia que era bom para basquete, podia jogar basquete. Mas se ele não treinasse, ele seria mais um jogador de basquete. Então, o que ele fazia para treinar? Cesta de 3 pontos, né? Que é uma distância que você joga lá na cesta e faz 3 pontos. Ele treinava no escuro. Ele apagava as luzes do estádio e ele ficava, ou no estádio, eu não sei onde é que era, tá? Podia ser na casa dele, num clube, não sei. E ficava treinando a jogada de cesta de 3 pontos no escuro, por horas e horas e horas. Então ele buscava o quê? A excelência. Ele queria melhorar naquilo que ele já era bom. Quando eu li o livro do Bernardinho, que é Transformando o Suor em Ouro, inclusive eu fiz uma palestra, a palestra eu dividi em 3 partes, foi em 3 partes que eu dividi a palestra, bem interessante. O livro ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, Bernardinho, que também foi ouro, né, em Olimpíadas, treinador de voleibol da equipe brasileira feminina e masculina, né? E ele dizia o seguinte: todo jogador que entrava na quadra para jogar, no meu time, né, para jogar, eu colocava na mente dele o seguinte: você está entrando aqui como se fosse o seu primeiro jogo para você ser contratado. Ou seja, o cara dava tudo de si. Então, todo jogo, ele colocava na mente do jogador essa forma de pensar, de analisar. Por quê? O jogador estava sempre buscando a excelência. Inclusive ele também. Ele diz que quando ele jogava, era jogador, ele passou mais tempo sentado do que jogando na quadra. Mas o que ele fez? Olha só o diferencial das pessoas, né? O que ele fez?
ele estava sentado lá e aproveitava para analisar, para estudar os dois times. Estudar a forma como os jogadores se comportavam, como eles aplicavam, né, os passes, aplicavam todo o jogo, né, toda a técnica dele naquele jogo, os dois times. Então ele passou muito tempo analisando, fazendo essa análise para chegar à excelência de ser um grande treinador. Então, gente, ó, a excelência, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Quando você, por exemplo, busca a excelência, você inclusive chama a atenção do seu público para despertar nele a vontade de querer comprar o seu produto, mesmo que ele achasse que não queria o seu produto. Porque você está melhorando a qualidade e aquilo atinge não só os clientes que já sabem o que querem, atinge os clientes que não sabem que precisam do seu produto. E esse é um dos objetivos. Tá? Você pode, por exemplo, ser um artesão e comprar chapéu made in China, made in China, né? E colocar no chapéu a sua arte, colocar o seu empenho, a sua criatividade ali para melhorar aquele chapéu. E vamos supor que tem um outro artesão, eu estou usando esse exemplo de artesão que eu estou vendo muito material de artesão, tá? Tendo outro artesão que faz colar, que faz bijuteria. Se você não melhora a sua arte, não busca excelência na sua arte, se você não tenta de alguma forma produzir aquele material, mesmo explicando, por exemplo, num vídeo que é made in China, mas que você coloca o seu amor, a sua energia naquela criatividade, se você não melhora essa excelência, aquele seu, que não é concorrente, tá? Ele é de outro produto, mas se ele busca excelência, ele pode tirar a atenção do seu pretenso cliente, que poderia ser seu, para ele. Então, a busca para a excelência, ela é essencial, ela é primordial, e eu aconselho que você busque isso ardentemente, tá? De forma gradativa, de forma evolutiva, lenta ou rápida, mas que você tenha na sua consciência que a sua arte precisa convencer, a sua arte precisa vender, tá? Tem muitos vídeos meus aí ensinando, quebrando paradigmas, inclusive. Eu estava falando com um amigo hoje, dele falando que não tem interesse, não quer de forma alguma fazer a arte dos produtos dele. Ele prefere pagar uma agência para fazer. Tranquilo, beleza. Então, esse tipo de cliente, esse tipo de pessoa, eu apenas digo a ele, vá em frente, contrate a agência, ou me contrate, né? Mas meu objetivo, meu foco maior é para você, empreendedor, que quer, que deseja, que quer botar a mão na massa, que já coloca a mão na massa e que vai buscar a excelência para melhorar o seu material. Beleza? Então, busque a excelência, pergunte, seja crítico, tá? Até você melhorar e ter o que você merece, que é mais clientes, mais vendas, evoluir, crescer, crescer e crescer. Ok? Então, aquele abraço, a gente se vê aí em outros vídeos. Falou?